Com a idade, a gente já sabe que várias doenças aparecem. Uma delas é um tipo de demência, na verdade, o mais comum. A doença de Alzheimer não tem cura, mas no próximo dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, faz com que possamos olhar para o tema com mais atenção, mais cuidado e até pensando em prevenção. Olha só. And the Oscar goes to Julianne Moore Still-Alice. Quando Julianne Moore recebeu o Oscar de melhor atriz em 2015, o mundo ouviu ela falar de Alzheimer. A estatueta dourada mais cobiçada do cinema veio pela interpretação de uma mulher que sofre com a doença. O filme Para Sempre Alice foi inspirado em uma história real de uma inteligente professora universitária e pesquisadora que, aos 50 anos, recebeu um raro diagnóstico de Alzheimer e começou a sentir a rápida evolução da doença. Apesar de ser mais comum na população idosa, é uma doença neurodegenerativa que leva à morte, que rouba as lembranças do paciente. No discurso do Oscar, feito há 8 anos, a atriz já falava da necessidade de dar visibilidade para os pacientes que sofrem de Alzheimer e tentar encontrar uma cura. Nos corredores do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, profissionais da saúde e familiares se unem para oferecer o cuidado que estes pacientes precisam. E para que essa rede funcione bem, é preciso que todos estejam bem informados. Afinal, conscientização sobre a doença é para todos. Sempre que um paciente recebe um diagnóstico de Alzheimer, a família inteira recebe esse diagnóstico também. E aí aparecem os desafios, especialmente porque é uma doença que chega com a idade, com a velhice. E é por isso que eu converso com a doutora Lidiane, que é geriatra. Doutora, essa é uma doença que de fato surge com a velhice, né? Isso, e inclusive a gente está no mês do Setembro Lilás, que é uma campanha mundial de conscientização e de informação a respeito do Alzheimer, porque essa é uma doença que tem sido considerada como uma epidemia mundial, só que silenciosa. Com a idade, a gente já imagina que vão aparecer algumas doenças, mas a gente pode prevenir o Alzheimer? Pode. E algumas pessoas perguntam assim, o que eu mais chego de queixa no consultório assim, doutor, eu tô com uma queixa de memória, minha mãe tem Alzheimer, meu pai teve Alzheimer, eu conto de alguma história da família, eu acho que eu tô com Alzheimer também. E aí eu já começo com uma ideia de desmistificar algumas informações. Alzheimer é genético, sim, pode ser até 4% dos casos, mas eu costumo dizer assim, ó, quem tem um familiar direto com Alzheimer nasceu armado, mas quem puxa o gatilho é a gente, né? E de que forma que a gente consegue prevenir o Alzheimer? Da mesma forma que a gente previne as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, ou seja, controlar muito bem diabetes, pressão alta, essas doenças que podem trazer o envelhecimento cerebral. O Alzheimer nada mais é do que um processo degenerativo do cérebro, em que a gente tem o depósito de uma proteína chamada beta-amiloide, e o que faz acelerar esse processo são maus hábitos de vida. Então, para prevenir, eu preciso ter uma boa atividade física, uma alimentação muito boa. Os estudos falam muito de uma dieta chamada plant-based, ou então a dieta do Mediterrâneo, com muitos vegetais, com gorduras boas, um azeite de oliva, umas castanhas, né? Isso parece ter um efeito neuroprotetor. Além disso, boa qualidade de sono. Dormir bem é muito importante. É durante o sono que a gente consegue consolidar a memória e apagar aquilo que não é importante. E também medidas anti-estresse. A doença rouba do paciente as memórias, mas de que forma isso impacta no corpo? O paciente passa a ter hábitos que podem ser prejudiciais para ele, pode se machucar. De que forma que isso impacta o corpo? Na primeira fase da doença, os esquecimentos eles são muito leves, assim, geralmente não tem muito impacto. Eu esqueci o nome de alguma pessoa ou esqueci algum compromisso, mas à medida que a doença vai progredindo, a gente passa a ter impactos e prejuízos no dia a dia, como, por exemplo, dificuldade com finanças, se eu paguei ou não paguei uma conta, eu realmente não saber fazer um cálculo, não saber ir até uma farmácia, um supermercado, fazer uma compra. Só que junto com isso vem também a negligência do autocuidado. Muitas pessoas também perdem o discernimento daquilo que faz sentido ou não, ou até mesmo situação de risco e caem em muitos golpes, né? Então isso é um risco, cair em golpes, que tem tantos que a gente escuta quase todos os dias, né? Algum tipo de golpe. Aumentam também o risco de quedas, aumentam o risco de uma progressão para uma perda de funcionalidade. E essa perda de funcionalidade acontece porque eu posso simplesmente esquecer
que eu não comi, né, achar que eu já comi, perdi a percepção do apetite, começar a emagrecer, ou então o contrário, eu achar que não comi, continuo comendo, e aí surgem todo aquele degringolar de outras doenças que se associam, né, e descompensações clínicas também. A doença de Alzheimer tem diferentes estágios. Nos primeiros, o cuidado costuma ser feito por familiares, mas conforme a doença avança, cuidadores profissionais passam a acompanhar os pacientes. E as orientações vêm de quem faz isso rotineiramente aqui no hospital. A gente entra com a orientação para a família. Então, a gente orienta desde da segurança do paciente dentro de casa, como a autonomia dele. Na segurança dentro de casa, a gente fala muito sobre cuidados com produtos químicos, né, a parte de atenção com ruídos, pois eles podem ficar muito agressivos, né, tem essa sensibilidade auditiva. Cuidar também com as visitas em casa, tentar não ter muitas pessoas com aglomeração dentro de casa, por também fatores que eles podem ficar nervosos, né? E além do que também sempre cuidar com a questão de utensílios dentro de casa, né? Então a gente sempre tem que cuidar com artefatos que podem cortar eles, até bater, né? Eletrodomésticos, onde eles podem ganhar choques, né? Entre outros. Mas a gente precisa preservar a autonomia dele. Então a gente não pode fazer nada por eles, mas sim introduzir eles no nosso cotidiano, nunca tirar eles das rotinas, né? Então é bem importante que a gente mostre para ele, continue mostrando para ele para que serve uma faca, para que serve um shampoo, né? Os utensílios para higiene, né? Para conforto, mas sempre atentos, né? Para tudo que eles façam com segurança, né? Então mostrar para eles que eles podem sim tomar banho, preservar a autonomia deles, que ele pode continuar fazendo toda a rotina dele em casa, fora de casa também, porém a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre de olho nele, ele nunca pode estar sozinho, né? Para preservar a segurança do paciente também. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. João Natel Polônio Machado, neurologista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Dr. Natel, muito boa tarde, bem-vindo. O que o senhor poderia completar com relação à doença de Alzheimer? Como que ela afeta o nosso cérebro? Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, existem alterações em proteínas do cérebro que se depositam em determinadas regiões e essas alterações, fundamentalmente em Alzheimer, alteram no início da doença a memória e alteram o que se chama de a orientação espacial. Então, o que é mais comum clinicamente no início de Alzheimer é a perda da memória que a gente chama de uma memória de curta duração. Um telefone. Esquece onde deixa as nome. coisas, esquece compromissos, como a colega geriátrica colocou, e também uma desorientação. Sai de carro e tem dificuldade de achar as ruas, de voltar, ou mesmo a pé. Então, esses dois sintomas são os sintomas principais no início da doença de Alzheimer. A partir de qual idade a gente pode perceber sintomas como esse? O fator de risco para o Alzheimer importante é a idade. A partir dos 65 anos de idade, começa a aumentar bastante os novos casos de Alzheimer. E a cada 5 anos, dobra. Então, para se ter uma ideia de novos casos, de cada 1.000 pessoas com 65 anos de idade, 5 a 6 vão ter Alzheimer. Com 70 anos, esse número vai aumentando. Quando se chega próximo de 90 anos de idade, quase metade das pessoas vão ter a doença de Alzheimer. Doutor, por isso existe uma tendência forte de que esses números vão aumentar, né? A população vai envelhecer e esses números de diagnosticados com Alzheimer tendem a aumentar também, né? Com a qualidade de vida aumentando, a sobrevida aumentando, estima-se que hoje o número no mundo todo de Alzheimer é em torno de 50 milhões de pessoas. Em 2050, então estamos aí há pouco menos de 20 e poucos anos, esse número vai para 150 milhões de pessoas. Ou seja, é uma tendência muito grande no aumento do número de novos casos.
Quais são os estágios do Alzheimer? Ele começa com os sintomas que o senhor relatou agora, pequenas perdas de memória. E são quantos estágios ao todo? Nós dividimos didaticamente em 3 estágios. Em geral, as doenças degenerativas como Alzheimer, elas têm uma expectativa da doença em torno de 9 anos, em média. Os 2, 3 primeiros anos são considerados leves. O que é leve? Apesar do acometimento da memória e dessa desorientação espacial, as pessoas conseguem cuidar de si mesmo, conseguem ter uma vida social, conseguem ainda manter alguns compromissos. Os outros 3 anos de Alzheimer já há uma perda bastante importante no autocuidado, há uma perda importante também na sociabilidade. E os últimos anos, via de regra, né, são anos em que a memória, ela praticamente de trabalho ou a memória de curto prazo, ela desaparece e as pessoas precisam ter cuidadores, né? Precisam ter cuidadores o tempo todo e, em alguns casos um pouco mais avançados, ficam restritos ao leito. Doutora, a gente passou o telefone para que as pessoas participassem. Tem pergunta do público que chegou. Vamos ver qual é a pergunta. Maristela, como identificar se é Alzheimer ou esquecimento normal? Eu sempre gosto de dizer que não é normal esquecer. Então, quando um paciente vem até o consultório e diz que está esquecendo, pode ser que ele tenha uma queixa subjetiva aumentada disso, né? Mas, em geral, você sempre tem que acender uma luz amarela. Por quê? Existe um estágio que a gente chama de um comprometimento cognitivo leve. Ou seja, as pessoas elas começam a esquecer onde guardam algumas coisas, bem no início, mas isso não compromete a vida dessas pessoas. Se você seguir só essa queixa ao longo do tempo, 2, 3, 4 anos, quase metade desses pacientes em que julgavam que ser esquecer normal, podem ir para um quadro inicial de doença de Alzheimer. Então eu sempre digo assim, não é normal esquecer. Não é normal com a idade esquecer. Quando existe essa queixa, é importante investigar. Isso é bem importante, né? Tem esse alerta, né? Quer dizer, a gente pode prevenir, quem sabe, tendo esses pequenos sinais, ter hábitos saudáveis, diferentes, evitar o estresse, doutor, né? Isso. Pode ser também uma solução aí para que esses esquecimentos não sejam tão frequentes. Doutor, tem mais pergunta do público, vamos ver. Fabiola, como a genética influencia para ter a doença de Alzheimer? Minha avó tenho possibilidade de ter também? Então, a maior parte dos casos de Alzheimer não são genéticos, não são hereditários, deixar isso bem claro. Mas é considerado, se você tem um parente de primeiro grau, como foi colocado ali, né, esse risco ele aumenta. Ele aumenta assim 3, 4%. Se tem 2, aumenta um pouco mais. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tem na família alguém com Alzheimer vai desenvolver a doença de Alzheimer. Só para se ter uma ideia, hoje se dá muita importância aos que se chamam os fatores ambientais. Então é sabido, por exemplo, né, que poluição atmosférica está ligado ao aumento dos casos de Alzheimer. Nível de escolaridade, isso é muito importante no nosso país, né? Quantos mais anos nós temos de escola, mais anos de leitura, aí a importância do ensino integral, a importância de ter uma boa educação, nós vamos tendo uma reserva cognitiva, uma reserva cerebral de neurônios e as suas conexões. Isso torna a doença, quando ela aparece, se aparecer, mais leve, ou o curso mais leve, né? Um outro exemplo também, alguns esportes em que há muito trauma, muito choque na cabeça, boxe, por exemplo. Então, traumas cranianos repetidos podem levar a um aceleramento da doença. Então, a genética ela tem um papel muito pequeno na doença de Alzheimer. E sim os fatores mais ambientais e o que se chama de reserva cognitiva, ela é muito importante para que a gente possa não desenvolver essa doença ou não desenvolvê-la de uma forma plena. Doutor, no próximo dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Todos nós precisamos estar conscientes. Quando a gente tem informação, a gente consegue lidar melhor com essa doença, né? Sim.
É muito importante, assim, Alzheimer é uma condição relativamente comum na nossa sociedade. E o Alzheimer não é uma doença do paciente apenas. Como foi bem comentado, envolve todo o cuidado da família. E é preciso também que a gente tenha, e isso é muito importante, uma conscientização da escolaridade, que nós já comentamos, da boa qualidade do ar, programas, políticas públicas que controlam alguns fatores de risco que não causam diretamente Alzheimer, mas causam condições que podem piorar aquela reserva de neurônios de células cerebrais. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, cigarro, inatividade física, sedentarismo, obesidade, atividade física é muito importante para que a gente consiga ter mais saúde e preservando mais o cérebro. E eu gosto sempre de falar que o melhor exercício, isso é bem importante, todo mundo me pergunta no consultório, tem algum remédio que a gente toma para melhorar a memória? Não, não tem. É exercitar o cérebro. Como exercitar o cérebro? Leitura, aprender novas atividades, aprender uma nova língua, uma nova profissão, mesmo, né, a gente, claro que possa ter um pouco mais de dificuldade com o tempo, isso é bem importante. Então, a ginástica para o cérebro é exatamente essa. Não existe medicação para a memória. Exato. Obrigada, doutor, pela presença aqui no nosso quadro Posso Completar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade.